Boa noite. Estamos diretamente aqui na Univille com o terceiro Seminário Catarinense de Direito Desportivo e quem vai falar um pouco sobre esse seminário é o Dr. Roberto Pugliese, que no terceiro ano vem sendo um sucesso ano após ano e esse ano até 2 dias para poder fazer com que todos os assuntos sejam albergados. Como tem sido esse evento e o que diferencia o deste ano? O evento tem sido bem sucedido, como você disse, né? A gente fica feliz porque as pessoas têm bastante interesse na matéria e não tem tanta oportunidade de conhecer o assunto. E justamente a ideia do seminário é trazer grandes nomes do direito esportivo a Joinville para falar sobre cada assunto específico na área de trabalhista, na área da justiça desportiva, no sistema catarinense também, enfim, vários temas. E agora nessa terceira edição, mais uma vez, esperamos que tenhamos um público grande comparecendo, porque teremos presenças ilustres, mais uma vez, como eu disse, falando de temas de muito interesse na área do direito esportivo. Esse ano os assuntos, Pugliese, estão bem diversificados, né? Como você colocou, tem assunto da área trabalhista, que vem sendo uma discussão já desde o caso que veio o Oscar e ganhou grande monta. Então hoje o ministro até dessa situação vai estar aqui esclarecendo. Tem situação específica do futebol, tem o bom senso, né, que estamos vendo os jogadores do Campeonato Brasileiro e faz greve, não faz. Muito interessante essas questões para atender o público que tem tanto da área jurídica como da área de educação física, não é? Exatamente. O ministro Guilherme Caputo Bastos, que foi quem relatou o processo no caso Oscar e deu o famoso habeas corpus que permitiu o Oscar se transferir do São Paulo para o Internacional e até depois ir para o Chelsea jogar na seleção. Então ele tem esse caso para nos contar e também outros casos e muitas coisas importantes que estão acontecendo no TST referente à relação trabalhista clube-atleta. E também você mencionou aí alguns outros temas interessantes que nós trouxemos, por exemplo, a mesa em que vamos debater o bom senso e a realidade de outros esportes além do futebol. Então nós vamos ter atletas e ex-atletas de outras modalidades, como futebol, futsal, futebol americano, e o advogado que pertenceu ao Bom Senso, da Fundação do Bom Senso, então que conhece todo o trabalho feito pelo Bom Senso, vai estar aqui também debatendo, vai ser uma mesa de debates. Temos também um advogado que vem da Argentina para falar sobre as mudanças no sistema FIFA, especialmente a questão dos direitos econômicos, a proibição agora da FIFA que está sendo estendida para todo mundo, que já havia na Europa. Então, temas de muito interesse tanto para o acadêmico como para os profissionais e os curiosos também. E o Pugliese não é só o organizador deste evento, ele também vai palestrar. Fale um pouquinho sobre a sua palestra, Pugliese. O que esse ano você vai trazer de novo aqui para o público? Hoje a gente vai falar sobre a justiça desportiva e o conflito recente que vem ocorrendo com o Poder Judiciário. Vou compor a mesa junto com o Dr. Ronaldo Botelho, vice-presidente do STJD, e pelo menos a minha visão que eu vou expor é quanto isso é prejudicial ao sistema desportivo. Uma justiça esportiva forte, da forma que é aqui no Brasil, com todos os direitos constitucionais sendo preservados, ele tende a beneficiar o desporto, fazer com que os casos que são levados à justiça esportiva se resolvam de forma mais célere e mais especializada. E sempre que há intervenção do Poder Judiciário, eu vejo de forma negativa, eu vou expor isso na palestra. Até porque essa questão traz muita insegurança jurídica para o mundo desportivo. A partir do momento que a justiça comum começa a interferir, principalmente nas decisões de mérito, isso traz uma total insegurança jurídica para o nosso meio, não é? Perfeitamente. Essa é a grande questão. E lembrando que muitas vezes os clubes levam as demandas para a justiça comum, o que é fugir da própria justiça consagrada constitucionalmente e escolhida por eles quando aderem a participar de uma competição. E às vezes são torcedores que entram, que nem participam oficialmente, nem são jurisdicionados daquela competição. Então levam uma discussão para o âmbito público quando se trata de competições de natureza privada. Então eu questiono bastante isso e esse é o objeto da discussão que eu vou trazer aqui hoje para o seminário. Perfeito. Falamos aqui com o advogado Roberto Pugliese,
que ele é advogado do GEC, organizador aqui desse evento magnífico que está no seu terceiro ano, que é o terceiro Seminário Catarinense de Direito Desportivo, esse ano a nível internacional, com palestrante internacional. Não perca, dá tempo ainda de você vir aqui conferir. Com certeza no que vem estará aqui melhor também. Parabéns, Pugliese, por esse evento, porque quem trabalha com isso sabe o quão difícil é fazer o primeiro, mas muito mais difícil manter os próximos e com o tamanho sucesso que é o seu evento. Parabéns, sucesso para o seu evento, para a sua palestra e que seja um evento que possa trazer muito conhecimento para todos. Obrigado. É isso aí. Continuamos aqui com o terceiro Seminário Catarinense de Direito Desportivo. Estamos aqui com o Dr. Robson Vieira, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Catarinense, de Florianópolis, veio para a abertura do seminário. Dr. Robson, conte um pouco sobre o TJD do futebol de Santa Catarina, como tem sido o trabalho, o desenvolvimento, os reflexos na questão disciplinar do desporto catarinense no que tange ao futebol. Boa noite, doutora Gabriela. O TJD do futebol fica muito contente de ter sido convidado para participar desse evento. O reflexo que nós viemos acompanhando recentemente, a redução drástica do número de processos, a rigidez que os auditores vêm enfrentando e vêm aplicando as penas, aplicando o código, tem representado aí uma redução em média de 30% ao ano, se pegarmos os últimos 4 anos, o número de processos que estamos acompanhando agora em 2014. Então isso reflete em mais disciplinas, reflete em menos problemas a ser resolvidos dentro do tribunal. Perfeito. E a questão da justiça comum, ela já chegou no TJD do futebol de Santa Catarina ou aqui não foi sentido ainda esse conflito? Olha, nos tempos recentes, agora nos últimos 8 anos, nós não tivemos nenhuma decisão do TJD atacada via justiça comum. Nós enfrentamos normalmente a instância superior, que é o STJD, mas a interferência da justiça comum em qualquer decisão do TJD do futebol de Santa Catarina, ela ainda não existiu. Vocês podem até pensar, porque o Dr. Robson ele é de Florianópolis, mas vocês podem ir lá em Balneário, ele está sempre lá, viu? Eu que sou auditora, ele sempre está lá trabalhando, é um presidente que está sempre lá na ativa. Pode chegar lá na Federação do Futebol Catarinense que ele está lá. Ele trabalha. Dr. Robson, é isso daí. Eu quero lhe parabenizar pelo trabalho que está sendo feito, que vem sendo sucedido. Eu que trabalho ali como auditora, isso que eu falei, a questão do presidente estar sempre ali próximo, conversando, tanto com a questão do pleno como com as comissões disciplinares, é fundamental para o trabalho que vem sendo realizado aqui. Parabéns e um ótimo evento. Muito obrigado, doutora Gabriela. Nosso trabalho nem sempre são flores, mas fico muito contente também com a sua participação, sua colaboração na nossa casa. A gente está sempre aberto aí a convites, até ao apelo popular da presença nas sessões. A casa é uma casa que está sempre aberta. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Continuamos aqui com o terceiro Seminário Catarinense de Direito Desportivo. Continuamos no terceiro Seminário Catarinense de Justiça Desportiva e estamos agora aqui com o Dr. Alexandre Beck Monguilhote. Tudo bem, doutor Alexandre? Prazer recebê-lo aqui na nossa cidade de Joinville para palestrar no terceiro Seminário Catarinense. O doutor Alexandre, que é presidente do Conselho, vai falar sobre o sistema desportivo catarinense e o mercado de trabalho. Fale um pouquinho sobre essa sua palestra. Obrigado, Gabriela. O prazer é todo meu. Nós já estivemos aqui nas outras edições do evento. A gente sabe que é muito importante, mobiliza a comunidade acadêmica na cidade. O pessoal de Joinville está de parabéns por manter viva os eventos de capacitação e para nós é sempre interessante. Nós do Conselho Estadual de Esporte temos o papel definido em lei de orientar a política catarinense do esporte, de ser um suporte do governador e do secretário da pasta para encaminhar, para dar um direcionamento para onde o esporte, sugerir para onde o esporte catarinense deve se direcionar. E se a gente espera poder colaborar, e o melhor sentido de trazer alguma informação, comentar como é que estão as competições no estado, todo o calendário esportivo que é feito, que é movido pelo estado de Santa Catarina, falar sobre alguns números, falar sobre alguma oportunidade de trabalho, falar sobre isso para ver
se os acadêmicos, quem vier comparecer aqui ao evento, possa tomar ciência disso e usar isso na frente na sua profissão quando for necessário. Doutor Alexandre, nós acabamos de ter a OLESC, agora teremos o JASC, e a questão da legislação desportiva catarinense, ela é específica, é a legislação aplicada aqui do Estado, não é utilizada em regra a justiça desportiva a nacional. Como é feito esse aprimoramento? Todo evento é feito uma reunião do conselho em que se verifica possíveis mudanças com aquilo que está acontecendo de concreto nos eventos? A Lei Pelé permite que, além do sistema das confederações e federações, das modalidades organizadas, que os estados e municípios montem os seus próprios sistemas para gerir o esporte no âmbito político daquele estado ou do município. Em Santa Catarina nós já temos um sistema organizado desde 88, 84, e ele foi formatado e a legislação separou os poderes. Temos um órgão que faz às vezes de legislativo, que é o Conselho de Esporte, temos um órgão de natureza judicante, que é o Tribunal, e um órgão executivo, que é a FESPORT. Fora isso, para as competições existem algumas legislações esparsas. Tem uma lei que cria os jogos da terceira idade. A gente obedece todo o normativo nacional, constitucional e infraconstitucional nos segmentos, nas vertentes, no esporte de rendimento, na participação, no desporto escolar. Então, Santa Catarina tem um calendário bem complexo, é um sistema bem aperfeiçoado. Ele já está, os Jogos Abertos vai para a sua 55ª edição, se não me engano. Então, ele já é um modelo bem testado, bem aperfeiçoado, mas isso não impede que a gente encontre novos interesses, novas oportunidades, ou que a gente tente qualificar melhor os eventos, os espetáculos esportivos, né? Esse é o nosso objetivo quando a gente discute, quando a gente senta para tratar disso. E o Conselho, a gente tem tentado fortalecer tanto no viés político, né, na representatividade, quanto também no aspecto técnico, para que a gente possa oferecer uma proposta melhor, para que ela possa ser mais produtiva e benéfica ao desporto catarinense de uma forma geral. Todas as federações, elas estão dentro do sistema catarinense, mas as modalidades, elas se organizam autonomamente. Quando elas estão quando as competições são realizadas pelo Estado, é que elas estão submetidas a esse normativo. É uma peculiaridade, mas aí é um adágio, né, um ditado popular, que existem dois sistemas. Um é o das modalidades confederadas e outro do Estado de Santa Catarina. Perfeito. Estivemos aqui com o Dr. Alexandre Beck-Mongliotti, falando sobre o Conselho Estadual de Esporte. Uma ótima palestra, sucesso no evento, e venha sempre a Joinville aqui, que será bem recebido. Muito obrigado. A gente gosta muito aqui, principalmente quando não chove. Hoje está um dia lindo, então tá tudo bem, né? E até eu quero fazer aqui uma referência que o Dr. Alexandre comentou sobre o sistema catarinense. O sistema catarinense, ele é usado como modelo em todo o país. Ele sempre é citado em todos os estados da federação. O modelo que a gente pratica em Santa Catarina, ele derivou de uma ideia vinda de São Paulo, né? O formato de competição, o objetivo da competição. Mas no Paraná se pratica uma coisa muito parecida e muito boa também, e em Santa Catarina também. E a gente costuma dizer que o nosso pelo alcance, pela abrangência, pelo número de municípios envolvidos, de pessoas, de participantes, de atletas, ele é o estado que realiza o segundo maior em número de competições, proporcionalmente em relação à sua população e ao número de atletas participantes. Então tá certo, parabéns pelo seu trabalho. E continuamos daqui do terceiro Seminário Catarinense de Direito Esportivo. Estamos aqui diretamente do terceiro Seminário Catarinense de Esportivo e agora com o presidente da FELEG, Fernando Crelli. Fernando, fale um pouquinho que aqui o Seminário de Direito Esportivo, ele não agrega só pessoas do mundo jurídico, mas também de educação física. Então, Joinville acabou de ser representado na OLESC, ficou em terceiro geral na colocação, né? Também foi campeão dos joguinhos. Conte um pouco desse trabalho, desse desenvolvimento com os jovens do desporto de Joinville. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Dr. Pugliese e à Agon Assessoria pelo evento.
é um evento que a gente está unindo forças e unindo as áreas, a área jurídica como a área da saúde, a área da educação física. Realmente a gente tem feito um trabalho desde o início da gestão de envolvimento com os jovens, as categorias de base, principalmente, focando lá na frente o alto rendimento. Mas a base hoje é prioridade em Joinville, o qual estamos formando atletas aí de nível internacional. Exemplo, Tamires de Liz, Ana Laís, Samara Furtado no atletismo, Alexia no tênis de mesa, atletas com potenciais olímpicos futuros. Então esse é o nosso trabalho, o nosso foco. Muitas pessoas nos perguntam por que não investe nos Jogos Abertos para ganhar os Jogos Abertos, mas eu acho que não é o foco da gestão. Estamos brigando sempre pelos títulos nas categorias de base e com essa base forte, sólida, futuramente aí quem sabe uma conquista de Jogos Abertos. Fernando, e esse evento, a Justiça Desportiva, ela mira muito a questão disciplinar. Como que a FELEG encara e trabalha essa questão disciplinar com os seus jovens atletas? Nós que trabalhamos com gestão do esporte, com gestão pública, temos que passar o exemplo e o modelo para os nossos atletas, nossos jovens atletas. Então a questão disciplinar para nós é muito importante, tentamos passar isso nas competições como Olesc e Joguinhos, participamos também de audiências com advogados, doutores, tentando aprender um pouco mais sobre a área jurídica. Hoje nós temos campeonatos amadores na cidade, um exemplo é o Copom Curtimainet, que já fizemos uma junta disciplinar lá dentro da FELEG, com um advogado sendo presidente, o qual a gente vem cada vez mais aprendendo e tentando usar isso de uma forma positiva para o esporte de Joinville. E o Fernando estava aqui antes falando que ele não sabe nada desse mundo do direito desportivo, mas eu vou contar para vocês aqui que Joguinhos, Olesc, eles atuam lá como defensores da lei. São eles que vão lá fazer a defesa dos seus atletas, do município, quando assim é requisitado. Então não é assim também, né, Fernando? Não é tão por fora, até que entende um pouco. Não, justamente quando a gente não tem cão, caça com gato, né? Essa é a brincadeira. Então, nos eventos da FESPORT, Olesc, Joguinhos, nós não temos uma área jurídica na FELEG, então nós mesmos vamos tentar defender o município de alguma coisa, e não só defender. Se tiver errado, eu sou de acordo que seja punido, mas a gente vai tentar gerir de uma forma que possa passar aí as informações positivas para os jovens atletas. Tá certo, muito obrigada, Fernando, parabéns pela sua gestão e parabéns pelos títulos que tem conquistado até agora. Continuamos diretamente do 3º Seminário Catarinense de Direito Esportivo. Estamos no 3º Seminário Catarinense de Direito Desportivo, aqui com a presença ilustre do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol, Dr. Ronaldo Botelho Piacente. Prazer tê-lo aqui na nossa cidade, no 3º Seminário Catarinense. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com vocês nessa cidade. O Dr. Ronaldo vai tratar de um assunto que tem gerado muita polêmica. Justiça desportiva versus poder judiciário. Quem ganha com isso? Afinal, doutor, quem ganha com isso, se é que alguém ganha? Então, na minha opinião, não ganha, né? A minha exposição vai ser exatamente expor sobre essa judicialização, que é um tema que vem sendo discutido, é um tema que vem sendo debatido, mas entendo, assim, falando brevemente, até porque vai fazer parte da palestra, que não há ganho. Eu entendo que a judicialização vai prejudicar o futebol, não só o futebol, como os outros esportes. Primeiro, por conta até, que acho que é o principal, da estrutura do Poder Judiciário em relação à estrutura da Justiça Desportiva. E da celeridade. Se formos para a Justiça Desportiva, acabou o futebol, porque simplesmente demoraria 5 anos, 3 anos, 10 anos para a pessoa comum decidir. Realmente entendo que isso afetaria muito o futebol e entendo que não ganha. E não só pela questão da celeridade, mas muito pela questão da segurança jurídica. Porque se temos uma justiça especializada e tão bem firmada como vem sendo a justiça desportiva e com a sua eficiência, agora a justiça comum interferir, assim como seria se a justiça comum fosse interferir na justiça militar,
né? São justiças especializadas que não pode gerar essa insegurança jurídica de uma decisão do STJD. Todo mundo fica, tá, será que agora vão ou não vão para a justiça comum? E será que vai vir uma liminar ou não vai? Então, essa insegurança jurídica que vai ser até um dos assuntos que eu vou debater, porque exatamente esse problema de insegurança. O STJD dá uma decisão e aí vai para o judiciário, vai ter liminar, não vai ter liminar, aí se discute a autonomia da justiça desportiva. Pode, não pode, se pode, até que limite pode, quais os efeitos que gera essa interferência do Poder Judiciário, né? Então os problemas e alguns casos regionais, no qual se percebe algumas liminares regionais, e aí se discute, é competência? A Justiça de Santa Catarina tem competência para deferir uma liminar, num caso do Campeonato Brasileiro, quando a sede da CBF é lá, essa decisão do STJ, é isso que vem decidindo dos tribunais, então isso é realmente o que vai ser debatido e que gera essa insegurança jurídica, porque aí o clube, aí vem a discussão, ganhou em campo, não ganhou em campo, porque você percebe muito isso no final do campeonato, né? Final do campeonato, eliminar para cá, porque eu quero acesso, eu desci, mas aquele colocou o atleta irregular, e aí vem essa discussão de querer ganhar nas liminares. Isso é uma perda para o futebol e para outros esportes também. Até agora aqui em Joinville, que o caso do América, a questão dos pontos que ele poderia perder ou não. Então, é uma questão que se a justiça comum for afetar, se o América tivesse perdido mais pontos, é assim, não, peraí, perdi pontos demais, vou recorrer à justiça comum para ver o que eu consigo. Então, esse caso do América até me chamou a atenção, foi até o julgamento foi na quinta-feira passada, né? Exato. E eu até fui para o Rio na quarta-feira para exatamente estudar esse processo, que o relator foi o doutor Miguel Cansado. Eu tive a preocupação de estudar para ver onde estava o erro, se tinha o erro, se existia irregularidade, se houve falha da CBF, porque aí é que vem a interferência do Poder Judiciário em relação a isso. Esse conhecimento de regra, de regulamentos do CBJD, errou, né? Então não é só o julgar, porque provavelmente se você olhar na letra fria da lei, será que o América não teria que perder todos aqueles pontos e seria rebaixado? Isso está correto? Como é que foi o campo? Ganhou em campo, mas aquela decisão surgiu efeito a partir do primeiro jogo, a partir do último jogo, a CBF não... Então essa foi a discussão, a CBF intimou, a CBF comunicou ao tribunal, o procurador se insurgiu contra... Não, então foi até a decisão para que não desse os 21 pontos, se não me engano, que eram os 21 pontos que perderiam o América. Então tudo isso foi levado em consideração para que, eu acho que no Poder Judiciário, se ele olhasse a regra, ele provavelmente daria os 21 pontos perdidos para o América. Então, desculpa, só para completar, tem que pensar no campo desportivo. Isso a gente discutiu muitas vezes no tribunal, alguns auditores novos, ele vem na regra, não, a regra está na lei, mas não é só isso, você precisa mensurar quais os efeitos dessa decisão, sempre respeitando a parte jurídica, porém desportiva. Porque às vezes chegam, mas o Código Penal, não tem Código Penal. Porque o Código de Defesa do Consumidor, não existe Código de Defesa do Consumidor. As omissões vão ser sim buscadas quando houver comissão no código, mas precisa tomar muito cuidado, porque às vezes eu vejo algumas decisões baseadas, porque o Código Civil, porque o Código de Processo Civil, porque o Código Penal, o Código de Processo Penal, e não é, a justiça desportiva não é esse o caminho da justiça desportiva. Até dá para se considerar uma aberração jurídica quando se aplica Código Penal, Código Civil na justiça desportiva, não é, doutor? E tem a questão também da imprensa hoje, porque a justiça desportiva ganhou um espaço na imprensa que eu não sei até onde ele é benéfico ou não, porque todo caso agora que vai ser julgado, teve o caso Petros, né, agora há pouco tempo, a justiça desportiva, ela ganha os holofotes da imprensa e jornalistas que muitas vezes não conhecem a fundo a legislação, criticam essas decisões do STJD. Então, uma vez o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele foi ser entrevistado, e o entrevistador falou, olha, eu quero entrevistar o senhor, o tribunal mais importante do país. Falei, não, o tribunal mais importante do país é o STJD, devido a essa exposição. É lógico que o tribunal STF é mais importante, mas ele, por causa da exposição,
eu e tanto o presidente Dr. Caio é totalmente contra essa exposição. Não é benéfica a exposição e não é a nossa ideia. Infelizmente, isso tomou uma proporção da imprensa, não sei por conta desses casos, que são os casos mais polêmicos, sim, que acaba dando toda essa conotação e a imprensa realmente quer divulgar e acaba sendo isso. Mas isso não acho benéfico para o STJ, até porque não é essa a ideia do STJ. Os protagonistas são os atletas, são os jogadores, são o técnico, é o espetáculo em si e não o STJD. Perfeito, muito obrigada pela entrevista, uma ótima palestra, sucesso no evento. Tá, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Continuamos aqui com o 3º Seminário Catarinense de Direito Desportivo. Estamos aqui com a presença ilustre, grande palestra aguardada no 3º Seminário Catarinense de Direito Desportivo do ministro do Tribunal Superior do Trabalho e presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, Dr. Guilherme Caputo Basso. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Ministro, o senhor veio aqui falar um pouquinho da questão dos direitos trabalhistas dos atletas, como está esse conflito, o senhor foi aquela pessoa do todo o caso Oscar, ficou muito conhecido, e daí começou a grande polêmica de até onde o direito trabalhista tão puro pode ser aplicado ou não nas relações desportivas dos atletas, nas suas relações de emprego. Os organizadores do evento foram muito felizes quando pensaram num tema. Os dilemas da justiça do trabalho, o dilema que a gente enfrenta quando vai se depara com um processo que envolve o direito esportivo, o jogador, o atleta profissional e um clube. E também vamos abordar, de certa forma, as últimas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que eu também acho bastante importante e bastante preocupante, sobretudo, né? O direito desportivo, ele está praticamente renascendo, e renascendo com muita força. Por isso que esse tipo de evento é extremamente importante. Nós precisamos de discutir, nós precisamos de trazer para o nosso ambiente os especialistas de todos os ramos do direito, porque o direito desportivo, ele encerra em si todos os ramos do direito. O direito do trabalho, o direito penal, direito administrativo, e pelo que eu vi da programação, eu acho que vocês vão poder assistir a palestras aí muito interessantes sobre todos esses ramos do direito. No que diz respeito ao direito do trabalho, eu vou trazer algumas impressões que eu tenho de como é que esses assuntos, esses temas estão sendo tratados na Justiça do Trabalho, ainda com muito desconhecimento. É um direito muito especial, com muitas particularidades e que às vezes incompreensíveis para o juiz do trabalho, para os advogados, né, para as partes. Quer dizer, o jogador de futebol, que é o único cliente da Justiça do Trabalho hoje, que é outra coisa incompreensível. Nós sabemos que há uma profissionalização por trás dos panos em todas as modalidades, mas a Justiça do Trabalho só tem como cliente jogador de futebol. Agora, tratando de jogador de futebol, é um trabalhador comum, como um trabalhador de comércio, da indústria, né, da fábrica. Nós temos que pesar, né, e compreender as diferenças que há entre um e outro, para poder aplicar o direito, para que as nossas decisões sejam mais adequadas, né? O clube, o que eu costumo dizer é que o jogador, nenhum trabalhador ama a sua fábrica, ou ama a sua indústria, ou ama o seu comércio, né? Mas no futebol é diferente. Nós tratamos com consumidores que amam o clube, com paixão, né? E por isso é que todas as discussões, muito mais do que a política, as discussões no esporte são muito mais apaixonantes. São sempre apaixonantes, eu diria. Carregam uma carga de emoção enorme. Então eu vou tentar
traduzir para vocês algumas apreensões minhas, procurar desenhar um pouco a incompatibilidade da CLT com o direito desportivo, o atleta e a relação atleta e clube. Acho que não está, a solução não está na CLT. Trabalhador comum é totalmente diferente, a sua relação trabalhador-empresa, trabalhador-comércio com o trabalhador-clube, jogador e clube. E vou também abordar rapidamente o caso Oscar, para também demonstrar como é que às vezes as coisas se tornam incompreendidas. Eu sofri muitas críticas quando deferi a liminar, porque eles pensavam, mas um trabalhador, habeas corpus para trabalhador, né? Mas acontece que o atleta, ele tem uma particularidade que é um duplo vínculo e que eu não poderia jamais deixar que, por força de uma decisão do Tribunal Regional de São Paulo, se tirasse um trabalhador de Porto Alegre para fazer com que ele trabalhasse para um empregador em São Paulo para o qual ele não queria trabalhar. Então é um pouco incompreensível, porque isso com o trabalhador comum não ocorre, ou não ocorrerá, não ocorreria nunca. Então vamos também abordar outras decisões, algumas decisões recentes bastante preocupantes. Vamos ver, eu estou com muita fé aí nesse evento, vou procurar acompanhá-lo todo aí, conhecer pessoas também, que é ótimo conhecer Joinville. O comandante da nossa aeronave já deixou o recado de que nós estaríamos numa linda cidade. Verdade. Eu acho que ele até é garoto propaganda, deve ser, mas pela olhada assim, muito rápida do aeroporto para cá, eu já vi que é uma cidade pujante, né? Uma cidade com muita vida, né? E à noite, possivelmente, depois já de cumprido o nosso trabalho, mais liberdade, tomar um bom chopp, porque eu já soube também que aqui... Tem. Tem o senhor vai conhecer a Manchester catarinense, como assim é conhecida. Eu sou de Juiz de Fora, que é a Manchester mineira. Tá Ou vendo? seja, estamos em casa. Tá de tudo Manchester para Manchester. Então tá certo, ministro. Já estamos aqui em cima da hora. Vou deixar o senhor proferir a sua palestra. Agradeço aqui a sua presença e parabéns pelo trabalho, porque eu acho que é fundamental essa questão trabalhista do atleta. Ela é específica, não pode ser tratada como igual. Exatamente isso. Essa é a maior preocupação. Vamos lá. Então, uma ótima palestra para o senhor. Seja bem-vindo à nossa cidade. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado. Estivemos aqui no 3º Seminário Catarinense de Direito Desportivo com o programa Direito Debate. Para vocês, tchau, até a próxima.